Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, gente, eu vim mostrar para vocês algumas dúvidas frequentes dos projetinhos de jardim, né, que eu venho desenvolvendo. Então, é o seguinte, esse foi o primeiro projetinho que eu fiz, esse risco é meu, e ele fez muito sucesso, ainda faz até hoje. E os demais que eu venho fazendo são basicamente a mesma forma de pintar. Obviamente que nos projetos eu descrevo todas as cores, tá bom? Então facilita muito. E as cores mudam, né? Nos outros projetos as cores mudam. Mas a base, que é a madeira, é sempre a mesma coisa, tá? E o jeito de fazer também. Mesmo que as cores sejam alteradas, a forma de fazer vai ser a mesma. Então eu vou mostrar pra vocês hoje aqui a casinha. Tem muita gente que tem dúvida, né? E essa casinha é muito lindinha, então eu vou mostrar ela pra vocês hoje como que eu faço. Eu convido você, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, a se inscrever. Todas as vezes que você assistir o meu vídeo, deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, porque isso me ajuda muito, tá? E faz com que eu possa trazer mais coisas pra vocês. O meu Instagram também, tenho muita coisa legal, divulgo as fotos das peças, alguns stories, né, explicativos, esclarecimento de algumas dúvidas, de vez em quando tem umas caixinhas de pergunta lá e vocês podem aproveitar, ok? Além disso, eu tenho o meu grupo no Telegram, que é gratuito, se você quiser entrar é só me pedir o link pelo direct ou pelo WhatsApp que eu envio para você. E também agora eu estou trabalhando com a venda de projetos, então eu tenho um destaque lá no Instagram, onde eu coloquei os projetos que eu estou tendo disponível. Ainda estou no começo, né? Logo, logo nós teremos muito mais coisas, tem muita coisa preparada, esperando só um tempinho para eu poder pintar. E vai ficar tudo lá, tá bom? Para quem quiser adquirir o projeto, lá na bio tem o meu WhatsApp, o meu número, ou vocês podem chamar no direct também que eu passo o número, tá? Eu envio pelo WhatsApp o arquivo. Então, tudo direitinho, só se você quiser adquirir, só me chamar lá que eu explico, tá? Então, vamos lá, prender a nossa casinha. Hoje eu vou utilizar aqui a mistura. Gente, essa mistura, eu já deixei em vários vídeos como que faz, tá? Então, assistam aí os vídeos anteriores que eu explico. Lá no Telegram também, eu já deixei um postzinho com a receitinha da mistura. Então, super tranquilo, ok? Areia, camurça e rústico. Vai ficar uma madeirinha um pouquinho mais escura. Variações: mistura, areia, siena natural, marrom. Vai ficar um pouco mais claro. Então a gente vai observar, né, algumas variações nessa cor de madeira. Porém, a forma de fazer é sempre a mesma, da tinta mais clara para a tinta mais escura, tá bom? Então vamos lá, vou começar pelo pezinho aqui da casinha, onde eu vou jogar um pouco da mistura no meio. Lembrando que aqui eu já fiz o fundo, tá? Esse fundo aqui foi feito com diluente, marfim, azul soft, rosa bebê. O chão foi feito com diluente, marfim e verde seco. Tudo bem esfumado, inclusive já está até seco. Tudo sequinho aqui, por isso que eu tô colocando a mão por cima, tá? Coloquei um pouquinho da mistura no meio, só pra dar uma luz. Eu vou completar tudo agora com areia. A areia, gente, é uma cor excelente. A gente usa pra sombra, fica bom, pra madeirinha fica bom, pra pássaro, pra urso. Então, uma cor assim, se eu fosse dar uma dica pra vocês, tenham. Tenham, porque vocês com certeza vão utilizar muito. Principalmente se me seguirem aqui, porque ela tá presente em quase todos os meus riscos. Quase todas as pinturas que eu faço. Ó, fiz lá, preenchi de areia. Agora, eu vou começar a escurecer isso com camurça. Mas numa proporção pequena, tá? Menor do que o que eu usei de areia. Aqui tem uma florzinha, então eu vou escurecer embaixo dela. Vou mesclando aqui o camurça com a areia. De baixo pra cima agora. Esse pezinho aqui, ele não tá muito definido nessa parte de baixo. Por quê? Porque ainda vai entrar uns matinhos. Então, eu vou deixar ele assim mesmo. O matinho depois vai cobrir essa parte aqui que não tá muito definida. Ó, puxei um pouquinho pra cima. Olha como o meio sempre fica mais claro. Agora eu vou pegar o rústico. O rústico ainda é menos do que o camurça. E vou terminar de escurecer. Ó, como que já dá uma diferença.
pouco rústico, gente? Pra também não ficar muito pesado, porque o rústico é escuro. Ó, puxei ele pra cima. Agora, a madeira, ela sempre tem umas nervurinhas, né? Que eu vou fazer como se fosse umas tábuas e como se fossem os risquinhos. Aí, ó, eu pego a minha tinta rústica no meu pincel, que eu tô usando mesmo, e venho só marcando aqui uns risquinhos, ó, aleatórios, tá? Olha lá, ó, já ficou amadeiradinho. Depois eu posso acentuar isso aqui com o pincel filete, tá? Mas assim, eu já gosto, eu acho que fica mais carinha de madeira mesmo. Fica aquela coisa menos tão certinha, né? Porque madeira a gente sabe que não é tão certinha. Fechamos aqui, agora vamos para a parte da casinha mesmo. Ó, eu vou usar a mistura nas partes aonde a luz vai ficar mais evidente. Então, seria aqui. Coloquei a mistura, eu vou preencher com o meu areia. Eu vou seguir a mesma linha da base lá do pezinho, para ficar da mesma cor. Vejam que eu não coloquei mistura aqui, aqui e aqui, e depois em colocando a areia. Eu vou fazer por pedaços, para essa mistura não secar. Principalmente agora, que a gente vai chegar num tempo de calor, a tinta tem a tendência a secar mais rápido. Ou se você usa ventilador aí no seu local para pintar, né? Porque a gente sabe que no calor a gente necessita ar-condicionado. Então, isso tudo faz com que a tinta seque mais rápido. Por isso, faça partes por partes, tá? Não façam tudo de uma vez. Agora o branco aqui de novo, a mistura. Na parte mais evidente. Aqui também. Vou fazer bem rapidinho. Não vou dar bobeira aqui pra não secar. E completo com areia. Lembrando que eu não passo nada aqui antes, tá? Tô direto na fralda. Completando com areia. Ó, tá toda completa. Agora eu vou seguir aquela sequência de cores. Escurecer com camurça. Lembrando que isso aqui, as fases que a gente vai escurecendo, quanto mais escuro, menos tinta você vai usando. Se a cor for muito escura, se você usar tinta demais, vai tapar o claro que você colocou aqui. Então, vai sempre diminuindo a proporção, tá? Tanto da quantidade quanto do esfumado. Se você começar a esfumar muito pra dentro, colocar muita tinta, você vai perder o controle e daí o escuro vai dominando. Então, você perde a luz, tá? Então, a gente usa sempre pouquinha tinta. Meu pincel é o mesmo, Tigre 151, é o 6 aparado, tá? Já compro o pincel aparado e ainda costumo lixar ele um pouquinho se eu ver que ele tá muito firme. Não gosto, pra fralda ele tem que estar um pouco mais molinho. Se você tem costume de usar pincel de cerdas macias, fique à vontade, ok? Eu prefiro esse daqui. Ó, vou escurecer em volta. Aqui a abertura da casinha é um coraçãozinho, mas você pode achar essa abertura aqui de outras formas. Mas também não vai interferir. Você vai fazer a volta dela do jeito que eu tô fazendo aqui, tá? Tem as florzinhas, você vai escurecer de volta. E agora só sobrou o rústico pra gente colocar. Aí a gente vai colocar o rústico agora em pontos estratégicos aqui, tá? Não vai ser em tudo. Por exemplo, em volta dessa abertura, a gente vai colocar ele só na parte de cima. Vou colocar aqui pra vocês verem. Vocês já vão entender por quê. Pouca quantidade, coloca e esfuma, tá? Gente, é pouca mesmo.
Pouquíssima coisa. Se precisar, você coloca mais. Sempre coloca pouco. Se precisar, você aumenta. Colocar lá em cima, onde pega embaixo do telhadinho. E vem esfumando. Essa parte aqui também, ó, embaixo do telhado. Se ficar excesso no pincel, você limpa. Se você esfumar com excesso, vai escurecer demais. Um pouquinho aqui nessa lateral. Aqui embaixo, pra gente definir bem essa parte. Ainda tem contorno, tá, gente? Todas as minhas pinturas em fralda eu contorno, eu não deixo de contornar. Mas isso não te dá possibilidade para fazer uma base mal feita, tá? A base tem que ser bem feita, porque se a base estiver bem feita, o contorno depois, com certeza, vai ser muito mais fácil de você fazer. A gente não conserta base com contorno, tá? A base tem que ser bem feita, risco tem que ser bem feito. E a base aqui tem que ser bem feitinha. Que aí depois fica mais fácil pra você contornar, ok? Ó, escureci, tudo certo. Vou fazer os mesmos risquinhos. Peguei um pouquinho de tinta, eu vou mostrar, ó. Olha a quantidade de tinta que eu peguei. Tá vendo? De um lado só do pincel. Vou até tirar um pouquinho do excesso, que eu acho que vai ficar muito. E daí eu vou posicionar aqui, ó, meu pincel em pé e vou fazendo os risquinhos como se fosse os risquinhos da madeira. Ó, aí se ficar escuro, vocês vêm com o pincel já limpo, não lavei, só limpei, tá? E esfuma um pouco pra tirar essa marcação, pra ficar mais natural. Tá ok? Foi, né? Agora a parte de dentro aqui. Percebam, gente, que esse é um desenho realmente mais demorado, né? A gente tem que fazer com paciência, com um pouquinho de calma. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas vai valer a pena. Essa parte aqui, ó, ainda é madeira, mas ela vai ficar mais clara, porque lá dentro, como é uma casinha, eu preciso da impressão de profundidade. Então, essa parte aqui vai precisar ficar um pouco mais clara. Então, eu usei nela areia, já não utilizei o mistura, porque a parte é muito pequena. E vou dar uma escurecidinha nela com camurça, só para ela não ficar muito clara do areia, tá? Lá dentro agora, eu vou colocar camurça, sem nada, eu joguei o camurça direto, ó. Joguei o camurça direto e eu vou acentuar isso aqui com rústico, porque eu quero que fique escuro. É a profundidade da portinha da casinha. Aí eu contorno direitinho, com paciência. Vem esfumando ele aqui em cima do camurça. Esse aqui. Vou virar aqui só um pouquinho, só pra eu conseguir ajeitar aqui o coraçãozinho. Porque minha posição aqui não tá muito legal, mas depois a gente vem, né? Na hora que estiver fora do vídeo e ajeita tudo direitinho. A posição para gravar ela é um pouco desconfortável. Então, às vezes, pode ficar alguma coisa um pouquinho torto, um pouquinho fora do lugar, mas é nada que a gente não consiga arrumar depois. Eu fiz, é um coração. Aqui em cima eu vou acertar. Essa parte dele aqui é mais acentuada um pouco.
Ok, vou lavar o meu pincel aqui, só porque eu acho que deu uma saidinha. Eu vou só... Aí, passar um pincel aqui pra ajeitar. Depois tem contorno, então a gente ainda vai conseguir ajeitar mais coisa aqui. Ó, ficou assim. Ainda sem contornar, tá? Agora, eu vou deixar isso aqui dar uma secadinha, mesma coisa. Eu posso acentuar depois sombra e luz. Eu vou fazer uma partezinha aqui do telhado pra vocês verem como que eu faço. No telhado eu vou utilizar o verde glacial e pode ser o verde country. Aqui é o verde country, tá? Mas pode ser um outro verde, o verde mar também daria certo. Eu gosto de fazer o telhadinho dela no verde, mas vocês podem adaptar para a cor que gostarem também. Então, eu vou usar o glacial aqui, não tem mistura, tá, gente? Aqui eu vou jogar direto a tinta. Pode ser no lugar do glacial o verde bebê também, vai ficar mais vivo um pouco, tá? Aí vai do que você gosta mais. Aí eu vou usar o verde mais escuro. Escurecendo aqui pra dentro do glacial. E o telhadinho, ele vai ser todo desse jeito. Depois, eu posso vir aqui e clarear na luz seca com um pouquinho de branco, tá? Vou fazer uma parte aqui pra vocês verem como que é, pro vídeo não ficar muito extenso. Você vai preencher com o glacial, parte por parte, tá, gente? Começa de baixo aqui. A gente vai começar de baixo. Ó, preenchi. E agora eu vou sombrear com o verde country. Acompanha o risco direitinho, por isso que eu falo que o risco tem que estar bem feitinho. Acompanhou o risco, ó, direitinho. Sombreou e puxou pra baixo. Você vai fazer isso aqui em todo o telhadinho pra cima, tá? Telhadinho todo lá pra cima. Olha só o que aconteceu aqui. Deu uma manchinha, tá vendo? Eu acabei encostando o dedo lá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do meu diluente. A minha sorte é que tem sombra aqui, né? Que se não tivesse, ia dar ruim. Pegar um pincel pituar, um pouquinho de diluente, ó. Vou lá nessa manchinha. E, ó, esfumo. Ela acaba misturando com a sombra que eu coloquei aqui no fundo. Ó, já não dá nem pra ver mais. Tirou. Mas tem que ser na hora, tá? Não pode ser depois. Se você deixar pra depois, ela não sai, não. Por isso que a gente tem que prestar atenção na mão. Mas sempre acontece. Ó, e aí a parte de cima da casinha vai ser a mesma coisa, do telhado, né? E depois vocês vêm acertando tudo aqui. Acertar tudo no contorno. Tudo direitinho. Pra ficar bonitinho, tá? Onde tiver meio tortinho, vocês vêm acertando tudo. Ó, eu creio que eu vou ainda dar mais alguma dica de outros elementos aqui da pintura. Você pode fazer essa cerquinha da mesma cor, tá? Da casinha. Então, é isso, gente. Eu espero ter esclarecido as dúvidas de algumas de vocês, da maioria, né? Agradeço se você ficou comigo até no final desse vídeo. Te peço para assistir os outros vídeos aqui do canal. Um vai complementando o outro, então é sempre bom vocês assistirem. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um abraço para você e até o próximo vídeo.